Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ladrões do tempo. Aqueles que levam as nossas horas embora, aos poucos. Quando a casa e o trabalho viram uma bagunça e tarefas importantes ficam para depois, os minutos e horas perdidos se transformam em dinheiro jogado fora. Um ladrão do tempo que age nas grandes metrópoles, o deslocamento no transporte público. Muitas ações e comportamentos fazem com que a gente perca tempo diariamente. São os ladrões do tempo. E o mais estranho disso é que, na maioria das vezes, esses ladrões têm o nosso consentimento. Na série de reportagens especiais do Jornal da Record dessa semana, a nossa equipe mostrou situações que levam as nossas horas embora, aos poucos. Um desses ladrões é o celular. No ano passado, os brasileiros gastaram, em média, 5 horas por dia no aparelho. São 150 horas por mês e 1.800 horas por ano. Quais são os principais ladrões do tempo? Os impactos que as distrações geram na nossa rotina. Como evitá-las? Como otimizar o nosso dia a dia? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor. É um prazer estar com vocês, Celso. Otimizando o tempo, mas também vivendo o tempo. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Santos, Fernanda Burger. Fernanda, somando todos os minutos nas redes sociais, por exemplo, tem gente que passa mais de 2 meses por ano só no mundo virtual. Olá, Celso. Olá, professor Christian. Obrigada pelo convite. Exatamente isso, Celso. Que loucura, né? 2 meses. E muitas vezes essas pessoas não percebem o tempo que é dedicado ao mundo virtual e ficam sem tempo de realizar projetos e sonhos no mundo real. Mas não é uma tarefa fácil, já que a tecnologia, a internet e as redes sociais, muitas vezes, fazem parte da rotina de trabalho, o que torna ainda mais complicado o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e o mundo real e o virtual. Professor, é necessário que cada um de nós faça essa reflexão. Afinal, as tecnologias, se usadas de forma desequilibrada, se tornam ladrões do tempo? Com certeza. E a administração do tempo por cada um é uma tarefa que a gente tende a renunciar na medida que estamos mais cansados, à medida que estamos mais angustiados, à medida que desaprendemos a lidar com um certo vazio, que são zonas de transição, que são zonas de descompressão. E isso nos torna, assim, alvos fáceis para que tecnologias ocupativas, né, ou então demandas do mundo caiam sobre nós sem que a gente consiga propriamente escolher e colocar essas demandas na nossa própria temporalidade. Isso é muito ruim, isso é um fator de insalubridade para a saúde mental, isso é um fator de infelicidade para a apreciação do viver. Quer dizer, um bem viver envolve estar em paz com o seu próprio tempo. Olha, atualmente o mundo pede a nossa atuação em diferentes papéis, é claro. Um reflexo de uma rotina cada vez mais acelerada, cheia de atribulações, tarefas de casa, estudos, trabalho, vida pessoal. E quanto mais demandas, mais responsabilidades e, consequentemente, menos tempo livre. Ao mesmo tempo, esse excesso de deveres não significa que a nossa produtividade está cada vez maior? É verdade, a nossa produtividade está cada vez maior e existem técnicas de gestão, de administração, de recursos humanos, pensadas assim cientificamente para tirar o seu tempo, para extrair do seu tempo um máximo de produtividade, para focar de uma maneira, vamos dizer assim, sem tréguas a sua consciência e a sua atenção. A questão é, isso é realmente bom? Isso produz um aumento de desempenho criativo? Isso faz com que você produza muito, por exemplo, durante a semana e chegue no fim de semana exausto e incapaz de se recompor? Ou seja, a métrica, né, de governar o tempo dos outros, extrair mais produtividade disso, pode funcionar a curto prazo, mas a médio prazo, a longo prazo, me parece, está produzindo desserviço para todos. Doutor Christian, são vários comportamentos que muitas vezes parecem inofensivos, né? Mas tornam-se prejudiciais à nossa produtividade. Como identificar os ladrões do tempo? Olha, Fernanda, isso já demanda um certo recuo em relação a como os ladrões do tempo funcionam. Eles funcionam tirando de você esse instante em que você poderia decidir: faço agora, faço rápido, faço correndo ou não faço.
Celso? O ladrão do tempo, ele deixa você num estado de hiperatenção e de inclinação para a resposta rápida. Então, uma dica, não deixe esse instante passar. Não deixe quando chega uma demanda, quando a gente se apavora porque esqueceu de pagar aquela conta, de fazer aquele pequeno trabalho que ficou pendente. Não reaja. Haja, né? Não responda sem esse instante de ponderação, né? Faço agora, faço depois, faço ou não faço. Porque o ladrão do tempo, ele começa tirando isso de você. Em segundo lugar, pondere o uso de tecnologia de baixa qualidade. E não é porque você está no celular que o seu tempo está sendo roubado. Mas você está fazendo o que no celular? Você está passando de uma notícia para outra sem se deter em nada? Você está, assim, simplesmente descansando numa espécie de estado de vazio mental? Um pouco disso é importante. Quando isso passa a ser 3, 4 horas do seu cotidiano, você está sendo literalmente roubado. Dr. Christian, no Brasil, mais de 181 milhões de pessoas têm acesso à internet e é o segundo país de uma lista de 45 nações onde as pessoas passam mais tempo em frente às telas. Excesso de informações e estímulos constantes devido ao rápido avanço tecnológico. Tem potencializado isso ainda mais? Olha, Celso, esse dado é muito interessante, a gente ainda não interpretou ele a fundo. Por que o Brasil é um grande consumidor de tecnologia digital e redes sociais? Talvez isso tenha que ver com a nossa matriz, assim, de contato fático com o outro, né? Contato fático é aquela conversa mole, ou como a gente diz assim, jogar conversa fora, que no fundo é uma espécie de ajuste emocional que a gente faz com o outro para sentir como está o outro, para medir a temperatura do outro, eventualmente para pedir ajuda ou oferecer ajuda. Isso é muito importante na sociabilidade brasileira e talvez seja por isso que a rede social de amigos ampliada seja tão penetrante no Brasil. Mas colocando essa condição, vale a pena a gente considerar como é que isso pode se tornar um vilão, uma espécie de dependência evasiva, de fuga daquilo que constitui os nossos afazeres, mas também os nossos prazeres. A dica que eu deixaria aí é como é que está a qualidade digital? Como é que está a qualidade do seu contato com o outro pelas redes, né? Nunca tome uma decisão relevante, importante, relativa a um relacionamento, por exemplo, por WhatsApp ou por Telegram. Coisas que são importantes devem ser no máximo nível de presencialidade com o outro. Ainda falando em tecnologia, Celso e professor Christian, as redes sociais prendem a atenção no dispositivo. O Jornal da Record conversou com algumas pessoas e ficou claro que, num aparelho tão pequeno, elas têm acesso ao mundo com apenas um toque. É um buraco negro porque você olha e fala assim, nossa, mas isso é interessante. Nós temos uma era que já nasceu, né, nessa sociedade digital. E eles ficam ali só aguardando o que tem pra gente agora. Teve um dia que eu perdi meu celular, eu fiquei sem meu celular por 2 dias. Eu sinto meio perdido, meio sem rumo. Doutor, como mudar o foco da tela para outras atividades? Por exemplo, estudar. Isso é uma grande pergunta, Fernanda, porque é algo que devia ser ensinado nas escolas, devia ter assim, uma cartilha para todo mundo, referente assim, a qual a extensão e a qualidade do seu arco de prazer. O que é o nível, vamos dizer assim, que você tem cultivado de satisfação com qualquer coisa que você faça na vida? Isso parece ser um assunto tão privado, né, que a gente não ensina nossas crianças que existem prazeres que emanam de um certo cultivo e adiamento da satisfação. Por exemplo, o prazer de escutar uma orquestra sinfônica. No começo, você simplesmente vai ficar perdido. Você não vai entender nada, você não vai saber apreciar aquela obra. Bom, como é que a gente conquista essa satisfação mais qualificada? Investindo, né, em diferencialidades, né? Então, tem esse prazer desse tipo. Visual. Que tal combinar isso com outro acústico? Que tal explorar os prazeres, vamos dizer assim, na mudança de paisagem dentro da cidade, entre a cidade e o campo, da praia para outros horizontes que a gente não se coloca. A gente é responsável pelo nível e pela qualidade de satisfação que a gente se propicia. Porque senão o que acontece? Chego em casa cansado, abro uma lata de cerveja, ligo a televisão, vejo qualquer coisa e daí você diz assim, de repente a minha vida ficou vazia. Por quê? Porque você não está investindo em cuidar de si e em cuidar dos seus prazeres durante
durante a nossa jornada diária, semanal, mensal e nessa longa jornada que é a vida. Professor Christian, esse não é apenas um problema que atinge somente os adultos. As crianças e os adolescentes também são vítimas dos maus comportamentos? Não importa a idade, né? Há situações de vida que me parecem serem transversais com as idades, né? Então vamos pensar, crianças. Bom, a criança que está passando para o período de alfabetização, ela vai ali ter uma demanda, um desafio, um degrau que ela vai galgar. O outro que vai prestar vestibular. O terceiro que está, assim, se habituando com a faculdade. O outro que está no começo da sua vida laboral. Então, há momentos em que a temporalidade e a distribuição da atenção, tudo isso se reformula. E esses momentos são muito importantes. Então, ter tempo para a criança se reposicionar. Vamos associar o uso do tempo com a pauta musical, né? Tem o ritmo, tem a melodia, isso tudo deve compor uma espécie assim de unidade minimamente harmoniosa. Então, não adianta imaginar que a gente deve exigir o mesmo ritmo, a mesma melodia, o mesmo tom, o mesmo volume o tempo todo. Por quê? Porque isso esgarça a criança, o adolescente e o adulto. Porque isso cria uma experiência com o tempo que é de baixa qualidade. Por quê? Porque ela é uniforme, ela não respeita, como a gente aprende desde pequeno, né, o ciclo circadiano. Hora de dormir, hora de sentir fome, comer em acordo com o tamanho da sua fome, vibrar em acordo com a emoção que você está naquele momento, receber o afeto que você tem e vivê-lo profundamente e não pulá-lo, trocá-lo por outro. Ou seja, a experiência de estar presente no próprio tempo, e ela é muito protetiva para a saúde mental e pouco valorizada no nosso cotidiano performático. Não é somente a tecnologia que tem atrapalhado. A falta de planejamento, metas confusas, até mesmo a incapacidade de dizer não. O deslocamento até o trabalho, trânsito e problemas pelo caminho estão escondidos em nossas rotinas. Professor, muitos brasileiros passam mais tempo no deslocamento para o trabalho do que em férias. Esse é um ladrão do tempo difícil de enfrentar? Difícil, Fernanda, porque isso toca num ponto assim mais macroscópico. Como no Brasil, a gente ainda dá pouca importância para as questões de acessibilidade e mobilidade urbana. A qualidade daquele que faz uma longa jornada dentro de um ônibus, sucessivos metrôs, passa por trens, isso representa um custo final, né, em termos de produtividade, em termos de organização da vida. Porque não é só você estar ali dentro do ônibus, é o ônibus que atrasa, é aquele dia que ele não vem. Como dizia o Freud, nós somos feitos de carne, mas parece que somos convidados a viver uma vida de ferro. Às vezes a gente compra receitas, vamos dizer assim, de fora, né, que não estão muito adaptadas para os nossos padrões de confusão, de incerteza, de indeterminação. Nesse sentido, valeria a pena a gente acolher melhor que a gente vive nesse país, com essas condições, e, portanto, valorizar um pouco mais aquilo que alguns antigamente chamavam de um jeitinho brasileiro. O que é isso? É a ideia de que a gente negocia quando a gente está diante da contingência, da violação do previsto, do não cumprimento das metas, né? Por quê? Porque as condições para você cumprir as metas, elas estão sendo dadas? Ou você está se exigindo ser uma espécie de super-herói para um cotidiano que não te devolve o reconhecimento como um super-herói? Todos nós temos algumas atividades que não gostamos de fazer e que costumamos adiar regularmente. De certo modo, procrastinar é muito comum, porém tornar isso um hábito pode fazer você perder o controle das tarefas e isso acaba se tornando mais um ladrão do tempo, não? Vamos considerar que na procrastinação cabem muitas coisas diferentes. Desde aquela pessoa que adia porque a decisão é muito angustiante de ser tomada, até aquela que adia porque ela quer, vamos dizer assim, se preparar melhor, e também aquelas que são adiadores compulsivos porque isso cria efeitos secundários. Pessoas te lembrando, contatos que você e conversas que você desenvolve enquanto está esperando. Em situações onde a tela não é o principal vilão da história, as pessoas precisam identificar os problemas
problemas e, ao identificá-los, buscar soluções. Professor, quais são as estratégias para uma jornada mais produtiva, uma vida mais organizada? Olha, é claro que você ter, assim, alguma organização do seu cotidiano que envolva momentos de pausa e descontinuidade, que envolva um certo horizonte mais extenso, do que vai ser aquele mês, do que vai ser aquela semana, isso ajuda. Então, uma estratégia que me parece crucial, o começo de todas as estratégias, é realmente entender qual que é o seu tempo e não se deixar levar por uma vida em que o seu tempo, é determinado, governado, dominado pelos outros, sejam os filhos, os pais, o trabalho. Se você não se sentir também autor, também alguém que está negociando, que está intervindo para que o uso do tempo seja autoral, vamos chamar assim, aí nós temos um problema. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. Obrigado, professor. Ótima oportunidade de estar com vocês. E agradeço a presença da repórter da Record TV em Santos, Fernanda Burger. Fernanda. Obrigada, Celso. Obrigada, professor Christian. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.